Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E Jessé disse: ainda falta o menor, que apacenta as ovelhas. Preste atenção, porque para mim, Davi só foi rei porque apacentava ovelhas. Para mim, a maneira que ele resolveu desempenhar sua função, a maneira que ele resolveu agir com a missão que lhe foi confiada. E a Bíblia diz que nós não devemos negligenciar o tempo das pequenas coisas. Como esse camarada resolveu lidar com essas emoções de ver todos os seus irmãos à frente dele, ele o caçula, sabe? Um dos livros, eu já falei isso aqui, que eu li, que me impactou, foi Transformando Suor em Ouro, de Bernardinho, o técnico da seleção brasileira de vôlei, né? Até algum tempo atrás. Hoje me parece que já é o Zé Roberto nessa transição. Mas preste atenção, quando esse camarada foi jogador, o Bernardinho, ele exercia a função de levantador. E quando ele foi levantador, o levantador titular se chamava William, um dos maiores levantadores de todos os tempos, até porque o Brasil é um dos grandes campeões, né? No vôlei masculino. Mas o Bernardinho tinha pouquíssimas oportunidades de entrar na seleção. O William era uma estrela, e o Bernardo então só entrava em movimentos táticos, quando o técnico queria diversificar uma jogada que já estava sendo marcada por William, por suas características. Então normalmente era 1, 2 jogadas e ele voltava para o banco, 1, 2 jogadas e ele voltava para o banco, e poucas vezes ele pôde exercer essa função. Para alguns ele foi um jogador mediano, medíocre, alguém que conseguiu despontar ainda, que só em chegar à seleção já é algo muito grande. Mas a minha pergunta é: o que esse camarada conseguiu ver do banco? É o que esse camarada conseguiu observar do banco? Que já que ele não seria o melhor levantador do mundo, ele poderia se tornar o melhor técnico, o maior campeão de todos os tempos, como levantador. Ele conseguiu simplesmente observar uma oportunidade que dificilmente a maioria de nós observaríamos, focados muitas vezes no local errado, muitas vezes achando que não temos o privilégio de ocupar determinados posicionamentos. É um livro maravilhoso para quem deseja, né, achar ou descobrir um espaço para se alcançar um ambiente de vitória. Mas vamos olhar aqui, porque o texto diz que ele é um pastor de ovelhas. Olhe bem, Samuel chega na casa de Jessé para ungir um rei. Tem 7 filhos de Jessé em casa, e Davi está trabalhando, apacentando as ovelhas. Foi a missão que ele recebeu. O próprio irmão dele no campo de batalha diz para ele, nós vamos ver mais à frente: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas de papai? O que indica que não era um rebanho tão grande, que a função que ele exercia não era nada expressivo, não era nada significativo. Não, o importante não era a função que ele exercia, o importante era como ele levava a sério o que ele fazia, como ele era capaz de se dedicar para fazer aquilo, que tipo de entrega ele tinha para desempenhar aquela função. E é isso, esse moço, filho mais novo de Jessé, ele vai sair do anonimato e se tornar um dos maiores homens. E preste atenção no que eu vou falar agora, goste você ou não de ouvir. Pouco tem a ver com Deus. Pouco tem a ver com Deus. Tem muito a ver com sua dedicação, com o interesse de fazer aquilo que Deus o entregou. Porque até o presente momento, o que Deus tem para ele? Ser pastor de ovelha. Ah, mas ser pastor de ovelha é uma função que eu não me agrado, é algo que não tem tanta expressividade, é algo que não tem tanto valor. Para quem? Tudo aquilo que vier à sua mão, fazei-o conforme todas as forças, é o que diz a palavra do Senhor.
Ah, pastor, mas as pessoas não vão me reconhecer. As pessoas podem não te reconhecer, mas você não vai passar despercebido para Deus. O grande problema é que pessoas recebem, muitas vezes em fase de sua vida, incumbências, funções, salários, cujos quais não é o que Deus tem para você a nível de futuro, mas é o que Deus tem para você a nível de presente. Muitas pessoas não conseguem alcançar a vitória na vida simplesmente porque não conseguem romper as etapas que a vida exige de você para passar para outras fases. Ou ficam aprisionadas em fases ruins que lhe trouxeram caos, decepções, perdas, mágoas e rancores. Ou ficam aprisionadas em fases medianas que, por serem boas, as impedem de viver o fantástico. Ou então, como Uzias, vive o fantástico, mas perde o seu coração e acaba perdendo a vida.